Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, estamos estudando a quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 1 desta quarta parte, das penas e gozos terrestres. O tema para este vídeo é desgosto da vida, suicídio. É o quarto vídeo deste tema, desgosto da vida, suicídio. Para este vídeo são 3 questões apresentadas por Allan Kardec aos espíritos superiores sobre este assunto. Questão 955. Podem ser considerados suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Neste caso, é considerado suicídio? É sabido que na Índia, em determinadas regiões, esta era uma prática aceitável e estimulada. Mas isso na época de Kardec, e principalmente antes dele, no século XIX. Atualmente, isto é proibido na Índia. Mas em algumas cidades afastadas dos grandes centros, ainda é possível que esta prática subsista. Podem ser considerados suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Resposta: obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter de suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, as mulheres, não é? Em a sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então a pergunta: podem ser considerados suicidas? Não. Diz ali, esse não é o caráter do suicídio. Não é? Questão 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. É um ente querido, um afeto pelo seu falecimento, levam pessoas a tirarem a própria vida com o desejo de encontrar os seus entes queridos rapidamente. Não se conformam de ter que se afastar dos seus entes queridos e tomam este caminho. Olha a resposta. Então a pergunta: alcançam o fim objetivado? Resposta: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem a Deus,
como duvidarem da sua providência. Olha só. Pagarão este instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. É uma loucura total, pelo desconhecimento da vida espiritual. As consequências de uma escolha. Ah, mas foi um ato de amor. Que amor é esse? Porque quando a pessoa é um ato de apego à própria paixão. Porque em decorrência dessa loucura, vou chamar assim, como diz ali, as pessoas não só não se encontram com o ente querido, como vão sofrer as consequências da culpa tenebrosa no plano espiritual inferior, sujeitos aos maiores sofrimentos. Porque foi um ato, como diz ali, ato de covardia. Não quis enfrentar a prova que lhe foi dada para seu benefício. E o insulto que lhe fazem, o insulto que fazem a Deus, com o duvidarem das suas providências. Deus está em nossa consciência. Aí nós agimos contra aquilo que nós temos de mais puro. É como se nós agredíssemos a nós mesmos com uma profundidade inimaginável. Não é? Muito bem. Questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Naturalmente, porque é um desequilíbrio mental, íntimo. E esse desequilíbrio, esse desajuste perante a consciência, leva-nos a um estado de culpa. Quando não, temporariamente, por um processo de fuga da responsabilidade. E o sofrimento vai se alongar mais ainda. Aí o que acontece? Todas aquelas pessoas do seu âmbito familiar, do seu âmbito de amizades, não é? Vão sofrer com o seu ato. Aquelas pessoas que dependiam desta, seja emocionalmente, ou seja materialmente, o que seja, vão sofrer aquela perda da presença da pessoa. E mais, perante a sociedade, a vergonha de ter um filho, ou uma filha, ou uma mãe, ou pai, que seja, de ter cometido um ato profundamente reprovável, porque não lhe deu a educação moral adequada. Então, todas essas consequências para quem fica na Terra, ou para aquele que foi antes motivado, então, para o seu suicídio, vão estar com aquela dor. E o espírito que causou isto, que provocou o suicídio, ele sentirá essa dor, responderá
por essas consequências que causam nos outros, além daquela que causa em si mesmo. Isso não é brincadeira. Agora, é preciso examinar a questão sob o ângulo, não é, dos agravantes devido à intenção e às circunstâncias, e dos atenuantes também. Não é? Que há casos em que a pessoa está fora do seu estado normal e avança pelo suicídio. Então, há atenuantes, não é? Através de justificativas que remediam o estado de consciência decorrente daquele ato. De modo que não há como dizer, fulano ou fulana cometeu suicídio, vai acontecer isso, não, vai para as regiões tais, não dá para saber. O que nos cabe fazer é rogar a Deus e aos bons espíritos que ampare aquela pessoa. Não invocar ou evocar aquele espírito querido para perto de si, como está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali o capítulo 28 que fala das preces espíritas. E há o caso ali, preces pelos suicidas. Então, aquelas pessoas que passam por esta aprovação de alguém da família, algum ente querido que cometeu suicídio, veja lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Prece Espírita, tem um caso específico ali. Não é? Qual é a abordagem da nossa oração para beneficiar a pessoa que cometeu suicídio? Não é? É rogar a Deus e aos bons espíritos, não é? Porque o nosso pensamento atrai aquela pessoa ou atrai sentimentos muito degradantes, muito ruins, e nos causam muito sofrimento também. Muito bem. No próximo vídeo, nós faremos um estudo da última parte deste tema, desgosto da vida, suicídio, com um comentário de Allan Kardec em 3 parágrafos, onde ele faz um resumo a respeito deste tema tão importante. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.